Graça e paz. Pode se assentar. Eu não sei se todos que estão aqui me conhecem, mas eu sou o Ronaldo Abranches, mas muitos me conhecem como Ronaldo da Gazin. Já trabalho lá, já vai fazer 22 anos. É bastante tempo, né? Alguns já me perguntam, você vai aposentar aqui, irmão? Eu falei, não sei. Algumas coisas só Deus que sabe. Mas Ele é que está no controle de todas as coisas. E aí eu não sei, eu tenho aqui bastante pessoas que compram comigo, muitos clientes, irmãos. Mas se você ainda não tem um vendedor fixo que te atende lá, eu estou disponível. Amanhã já tem oferta. Glória a Deus, né? Quem gosta de oferta aí, diga amém. Isso é bom, né? Oferta é uma maravilha. Eu escolhi o título da mensagem, estar seguro, estar em um lugar seguro. E o texto que nós vamos ler essa noite está em João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 1 e 2. A versão que eu vou ler aqui a princípio é a NVI, depois nós vamos ler muitos outros versículos, inclusive desse capítulo também. Mas basicamente nós vamos falar de 4 pontos que está aqui nesse texto. E João 10, 1 começa dizendo assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor nesta noite, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós podemos sentir a Tua presença, Senhor, enquanto nós louvávamos o Teu santo e bendito nome. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor leve a nossa mente cativa, através do Teu Espírito Santo, e que nós venhamos, ó Pai, ser apanhados, ó Pai, pela Tua presença, e que a Tua palavra, ó Pai, venha enraizar nos nossos corações e fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Por que estar em um lugar seguro? Porque muitas pessoas hoje estão preocupadas em estar em um lugar seguro. Inclusive eu estava pensando sobre a questão lá do Rio Grande do Sul, onde muitas casas foram destruídas e foram levadas. E como é bom a gente chegar em casa após o trabalho, ou após a igreja, ou após alguma visita, ou após alguma festa, e a gente ter ali um lugar que a gente se sente seguro. Você entra, tranca o portão do seu quintal, você entra, tranca a sua casa, você deita e dorme tranquilo, você se sente seguro, né? E muitas pessoas, elas têm preocupado com a segurança também financeira. Procuram guardar e guardar, porque preocupam lá na velhice. Isso não está errado. Isso não está nada errado. Mas e a nossa segurança no Senhor? Como que a gente tem se preocupado com essa segurança? O texto, ele vem falando do ladrão e do assaltante, em primeiro ponto. E ele começa dizendo em João 10, 1... que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E na nossa vida do dia a dia, o que nós vemos é isso. Se o ladrão, ele chega, se alguém chega, pula o muro e quer invadir a sua casa, ele é o ladrão, ele é o assaltante. Eu acho que eu estou meio descentrado aqui, não estou, irmão? Agora está melhor. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Em João 10, 10, diz assim também: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então, quando o ladrão ele entra nas nossas casas, ele entra com o intuito de roubar. Mas se ele for abordado ali pelo dono da casa, ele pode vir a matar. E aí ele vai destruir ali uma família, muitas vezes. Essa é a função do ladrão.
E na nossa vida espiritual também não é diferente, porque o ladrão, ele quer invadir a nossa vida, e o maior artifício que ele usa é a mentira. Olha algumas mentiras que são bastante usadas por ele, né? E por aqueles que assim preferem ser usados. Uma delas, que a Bíblia é um livro como qualquer outro, é um livro comum, que a palavra de Deus não é verdadeira, ou não é uma verdade absoluta, que existem outras verdades além da palavra de Deus. Outra mentira, Deus vai abrir uma exceção para você, ou seja, você vai poder pecar, e o seu pecado vai ficar escondido. Deus vai abrir uma exceção exclusivamente para você. A gente tem visto muitas pessoas serem pegos, muitas pensando em praticar um crime perfeito. Agora há pouco a gente viu um noticiário de um rapaz que se fez passar por um policial federal, e aí ele fez amizade lá na casa, e aí ele foi se envolvendo, e agora ele está lá preso. A delegada dando entrevista, ela diz assim: ele pensou que estava fazendo o crime perfeito. E a gente muitas vezes, com essa ilusão que o diabo passa através do mundo, venhamos a pensar também que nós podemos fazer determinadas coisas que vão ficar escondidas. Outra mentira, é possível ser cristão sem congregar, né? E a gente bem sabe que a brasa longe do braseiro, ela vai se apagar. Então essa é uma outra mentira. Você vai poder ficar em casa, né? Lá você vai sentir a presença de Deus, lá você vai louvar o Senhor como você louvou aqui agora. Lá você vai estudar a palavra, se aprofundar na palavra, ouvir a palavra, e vai ficar tudo beleza. Uma outra mentira é que todos os caminhos levam a Deus. E essa é a mais absurda, né? Porque a gente sabe que o único caminho é o Senhor Jesus Cristo, não tem outro. Em João 8, verso 44, diz assim: vocês pertencem ao Pai de vocês. Isso era Jesus falando com os fariseus, pessoas extremamente religiosas, pessoas que estavam lá na sinagoga, ouvindo a palavra, pregando a palavra, e o Senhor direcionando a eles a palavra dessa maneira: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui descreve o diabo, homicida, mentiroso, que usa uma linguagem própria, né? Que é taxado como o pai da mentira. E aí muitas pessoas acabam acreditando nas mentiras que ele acaba colocando. Mas passando para o ponto 2, eu quero falar exclusivamente de nós, as ovelhas, porque o texto também fala das ovelhas, né? Porque o diabo, ele pula para ir até aonde estão as ovelhas, né? E João 10, 3, parte 1, diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então essa é uma característica das ovelhas, ouvir a voz do Senhor. João 10, 4, a parte 2, a parte B, diz assim: estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então veja bem que aqui já tem algumas características, que a ovelha ouve, né? Ela ouve, que a ovelha segue, e que a ovelha conhece. Que a ovelha conhece. Como é que a ovelha conhece o pastor? Através da voz dele. E essa é a voz do nosso pastor, palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus,
examinar a palavra de Deus, caminhar em buscar conhecimento na palavra de Deus, porque sem conhecimento não tem como seguir. Como é que você vai seguir um caminho que você não sabe? Eu viajando, por exemplo, para o sul, entrei ali para São Paulo para pegar para o lado de Curitiba e me perdi. O GPS me jogou para o caminho errado, né? Ele perdeu ali a internet e eu me perdi, eu não conhecia o caminho. Se eu conhecesse o caminho, se eu fosse hoje, por exemplo, de novo, eu não me perderia, porque eu já conheço o caminho. Agora, para me conhecer o caminho aqui, eu tenho que buscar. Não tem outro caminho, tem outro jeito. Aí no verso 10, João 10, 5 diz assim: mas nunca seguirão um estranho. Por que ela não segue? Na verdade, e aí o versículo continua, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Ela conhece a palavra e reconhece a palavra, e a voz do estranho não lhe chama a atenção. Salmo 100, verso 3, o salmista diz assim: lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e seu rebanho. Palavra do salmista, antes de Cristo vir, antes de Jesus pregar essa palavra aqui sobre o bom pastor. O salmista já dizia: lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez, nós somos feituras dele, obras dele, e somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Então é importante você saber que existe um ladrão, que você tem um dono, que você é do Senhor Jesus, mas que existe um ladrão que quer roubar você, que quer roubar a sua paz, que quer roubar a sua família. Mas o Senhor, Ele nos dá aqui agora, e eu quero dizer para vocês, eu quero compartilhar com vocês, para onde o Senhor me levou dentro desse texto, desses 2 versículos, para onde o Senhor me fez andar dentro da palavra dEle. Porque eu cheguei ao ponto de orar ao Senhor e pedir para o Senhor que eu não queria pregar essa palavra. E eu compartilhei isso com o Ivoninho. Eu fui para outros 2 textos que o Senhor assim me direcionou, mas eles me direcionavam para um caminho parecido. Eu orei de novo ao Senhor, entrei ali com uma conversa com o Espírito Santo, e Ele deu uma aliviada, irmão, para mim, né? Então, eu não vou pregar eu falando, mas eu vou falar o que a palavra tem. E a Bíblia aqui nesses 2 versículos, ela fala sobre o aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é o lugar seguro. Naquela época que os pastores cuidavam das ovelhas, eles faziam o aprisco, normalmente com pedras, faziam um muro, e durante a noite ele colocava as ovelhas ali, para que as ovelhas ficassem guardadas, seguras. Alguém está me entendendo? E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor, Ele nos dá através da palavra dEle, a segurança que nós precisamos. O aprisco que nós temos que estar guardado está aqui. Esse aqui é o aprisco que eu e você precisamos estar guardado. Veja o que diz em Salmo 119, verso 114. O Senhor é o lugar seguro onde me escondo. Isso é o que o salmista estava dizendo. É o escudo que me protege. E aí ele complementa dizendo: confio plenamente na palavra, na sua palavra. Confio plenamente na sua palavra. Vocês que estão aqui, vocês confiam nessa palavra, amém? Então essa palavra é a palavra que nos guarda, que nos livra da garra do inimigo. Então quando nós pensamos em segurança, nós pensamos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos conduz a um lugar seguro. E eu quero falar nessa noite primeiramente aos jovens. E aí é que esse versículo cabe a todos nós, porque nós podemos enquadrar em muitas coisas aqui. Mas 1 Timóteo capítulo 4, verso 12.
Diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Jovem, eu e você, sejamos um exemplo na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Às vezes eu tenho me preocupado um pouco com as escolas, onde acontece tanto bullying hoje, e as crianças são ali de forma, vamos dizer assim, psicológica, vamos usar essa palavra aqui, ou mental, elas são atacadas. Muitas vezes elas são atacadas. E aí eu pergunto, você jovem que está lá na escola, se você tem praticado essas coisas, você tem preocupado com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir? Qual o amor ao próximo ali? E a pureza? Quero falar também nessa noite aos filhos. Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer. O dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Versículo 2: como dizem as escrituras, respeitem o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Primeiro mandamento, com promessa: respeite, para que tudo vá bem e você viva muito tempo na terra. Temos visto muitas vezes jovens perdendo a vida, porque não ouviram o pai, às vezes no último instante, em que o pai falava com ele ao sair de casa, que ele tomasse cuidado. E esse é o mandamento do Senhor. Colossenses 3:30 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeça em tudo, não é em algumas coisas. E aí eu pergunto para nós todos que somos filhos: tem idade para poder ouvir mãe? Tem idade para poder ouvir pai? Tem? Não tem. Qualquer tempo, irmão. Hoje eu estava na casa da minha mãe, do meu pai, almocei lá. E se eles tivessem que falar alguma coisa com eles, eu teria que ouvir. Teria que ouvir. E teria que meditar. Porque se o ensinamento está pautado dentro da palavra, isso nós vamos ver aqui, nós temos que cuidar dele. E aí agora eu quero falar aos pais. E aí eu já sei, né, porque esse versículo vai ser usado para mim também, tá? Eu prego aqui, depois o pessoal prega para mim em casa. Efésios 6, verso 4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. O ensinamento não é meu, o ensinamento não é do pastor, o ensinamento é o ensinamento cristão, na disciplina da palavra. É aqui que a palavra está ensinando para cada um de nós. Não podemos irritar, mas temos que disciplinar, ensinar conforme a palavra. Colossenses 3, verso 21. Pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. Alguns têm desanimado ao longo do caminho, por quê? Porque o pai acaba provocando isso. O pai acaba provocando, ele acaba desanimando, né? E isso serve para os filhos também, porque eles vão ser pais uns dias.
Então tem alguns filhos que possam estar vibrando aí, porque agora ele tem algumas coisas para falar para o pai em casa, mas não esqueça que você vai crescer e você vai precisar usar esse versículo. Quero falar agora aos casais, aí eu me enquadro mais uma vez. Gênesis 2, verso 24. E por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Quantos casamentos às vezes eles têm acabado porque no convívio do lar há um pensamento individual, há um pensamento na própria satisfação, no próprio prazer, e não se preocupa com o que o outro, o cônjuge, pensa, né? Eu tenho exemplos, por exemplo, lá na loja, que às vezes alguém vai lá comprar, a mulher vai lá comprar, não se preocupa que se está dentro do orçamento do marido, mas ela foi lá e comprou. O homem vai lá comprar e não preocupa se o gosto da mulher está naquilo que ele está comprando. Às vezes ele está comprando um jogo de sofá e não lembra nem de perguntar qual que é a cor que ela prefere, leva um vermelho, aí chega em casa ela queria um marrom, né? Então, são pensamentos, né? Eu tenho tido a oportunidade de atender lá, e atendi esses dias uma irmã, e ela não precisa, irmão, do marido para comprar, porque ela tem a renda dela, a gente sabe, ela tem o poder aquisitivo suficiente para ela pagar, mas ela não foi, ela não comprou. Ela falou assim: eu vou em casa falar com meu esposo e eu falo contigo. E ela entrou em contato comigo, eu já estava em casa já, mas ela falou para mim: ó, você pode fazer a venda, o marido autorizou. Isso é o certo. Eu não posso nem forçar a barra com a irmã, falar: irmã, eu tenho uma meta para bater hoje, compra aqui que eu preciso. Não posso, porque a irmã está caminhando dentro da palavra. Então veja bem, o que é vida de vendedor que conhece a palavra, tem tudo isso. Você tem que falar que o produto é bom. Você vem falar, por exemplo, que tem um desconto, dá R$2.000, que era o caso do dia, né? Mas eu não posso forçar a barra, né? Mas eu quero caminhar um pouquinho mais aqui com os casais, talvez seja o ponto mais alongado. E eu quero falar em Hebreus 13, verso 4. Diz assim lá, que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Ponto. Deus julgará os imorais e os que cometeram adultério. Mateus 5, verso 27, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Isso era Jesus falando. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. E aqui eu abro um parênteses para as mulheres também, né, que se de repente olha, sente o desejo, né, já está cometendo adultério. Olhar, irmão, não é pecado, desejar é pecado, é o que o texto está explicando, né? Eu trabalho lá, eu atendo mulher o dia todo, tem um monte de mulher no meu WhatsApp, né? Às vezes mulher manda mensagem, é minha esposa que atende lá em casa, tá? Porque eu estou ocupado, ela vai ver o telefone, às vezes eu estou no carro, ela vai lendo para mim as mensagens, eu vou falando o que ela tem que digitar e ela responde, tá? Porque o meu telefone, a senha é a mesma do dela, tá? Então a gente não tem problema com isso. Mas aí eu quero ir mais um pouquinho além desse texto aqui, porque tem a questão do desejo. E aí tem algumas pessoas hoje que elas têm às vezes saído de casa, a gente convive muito isso ali no mundo, ali fora, depois que a gente sair da igreja, que parece que elas saem de casa com o único intuito de chamar a atenção para provocar o desejo do próximo, né? Claro que cristão não faz isso, ele está preocupado se ele está chamando a atenção ou não, né? Mas a gente sabe que ali fora tem tudo isso aí que a gente vive, né? Então cuidado na hora que a gente estiver lá. 1 Pedro 3,7, aqui direto para os maridos agora. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Imaginou você vir para a igreja 5 horas da manhã na sexta-feira,
orar, meu irmão, sacrifício. E aí o Senhor não está recebendo a sua oração, porque você criou um atrito lá com a sua mulher, e você não entendeu que ela é um vaso de honra, que ela é uma parte mais frágil, que você tem que tirar um tempinho mais para entender ela, que você precisa gastar um pouquinho mais de tempo para explicar o que você quer transmitir, né? Que você tem que pedir desculpa, que não era aquilo que você queria falar, você falou, mas não era aquilo, né? Então, também tem isso, mas vai ser usado tudo lá em casa depois, tá, irmão? Fica tranquilo. Provérbios 14, verso 1. Agora é a nossa vez, tá? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo, sozinha, destrói a vida de sua família. É isso aí, sem juízo, família, ó, acaba. É o que o texto está dizendo, não sou eu, irmão, não sou eu. E eu tenho feito isso aqui porque a palavra é o lugar que vai nos manter seguros. Mas como que está a nossa cerca? Nós temos caminhado dentro desses ensinamentos da palavra, ou nós temos aberto buracos no nosso aprisco, para que o inimigo possa atacar com mais facilidade? Porque a gente já sabe que ele pode pular até o muro, ele pode forçar a barra. Mas se eu vou lá e quebro uma parte da cerca, quebrando os ensinamentos do Senhor, eu abro buracos para que ele ataque, para que ele venha com mais força. E aí aqui já nesse texto está dizendo que muitas vezes quando eu abro um buraco, eu vou estar atacando, não é só eu não, porque às vezes eu penso que eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar até diretamente o meu cônjuge, mas não, eu estou prejudicando a minha família inteira, os filhos diretamente. Muitas vezes nós não temos entendido por que tem acontecido algumas coisas, mas a palavra me levou a refletir sobre todas essas coisas. Eu quero falar agora, meu irmão, sobre o trabalho. Colossenses 3, 23, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Eu falei que hoje de manhã, se eu imaginasse o Senhor Jesus entrando pela porta da loja, e eu fosse atender Ele, eu sabendo, é o Senhor Jesus que está chegando, eu ia chegar e chamar Ele, colocar Ele no sofá mais confortável, trazer um cafezinho, trazer uma água, fazer aquele atendimento VIP, irmão, procurar a promoção mais top, com o menor preço, com o melhor parcelamento, atender o cliente no melhor produto, explicar tudo direitinho, aquele ânimo, não com aquela preguiça. Mas como muitas vezes nós temos sido no trabalho, nós temos atendido, nós temos feito como se fosse para o Senhor, porque o texto aqui ele diz, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não a pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois é o verdadeiro Senhor que vocês servem, é Cristo. O verdadeiro Senhor que nós servimos é Cristo. E eu quero falar só uma pontinha sobre finanças, tá, irmão? Finanças, Provérbios 21, verso 5. Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba na miséria. Temos tido muitas vezes exemplos próximos de nós, de pessoas que se envolveram com o tráfico de drogas e outras coisas mais, buscando riqueza fácil, e acabaram numa cadeia, na miséria, a família lá fora descuidada. Qual tem sido a nossa preocupação com as finanças? Temos trabalhado com planejamento, com cautela, com dedicação, para que a gente tenha lá na frente o ganho? Ou a gente muitas vezes tem agido de forma errada, preocupado somente com o meu bolso?
como tem sido. A palavra do Senhor em Malaquias 10:3 diz que nós temos que trazer também os dízimos à casa do Senhor. Para quê? Para que tenha mantimento. Mas a palavra diz que ali o Senhor derramará bênçãos sobre as nossas vidas. Vai transbordar os nossos celeiros. E além disso, Ele vai repreender o devorador. Ele vai repreender. Finanças. Às vezes não é o tanto que a gente está ganhando, mas é como que nós estamos cuidando com o tanto que nós ganhamos. E aí eu quero aqui entrar agora no quarto ponto. Porque nós já falamos sobre o ladrão, nós já falamos das ovelhas, nós falamos do lugar seguro que nós devemos estar, e o lugar seguro é através da obediência à palavra. Mas eu quero falar também do pastor das ovelhas. João 10, verso 2 diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então nesse versículo fica claro, o pastor ele nunca vai invadir. O pastor ele não vai pular, ele não vai furar cerca, ele não vai quebrar nada, ele vai entrar pela porta. Ele vai entrar pela porta. Ele não vai invadir. E ele diz assim no verso 10, capítulo 10, verso 3, já na segunda parte: ele chama as suas ovelhas pelo nome. Então ele não invade e ele ainda chama pelo nome. E as leva para fora. Então ele conduz. O pastor, ele não invade. Ele chama pelo nome e ele conduz. João 10, verso 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Vai na frente. Temos que seguir, está aqui na palavra. Nós acabamos de ver alguns ensinamentos, só alguns, tem muitos outros. E João 6, verso 37, diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então ele não invade, meu irmão, ele espera que a ovelha vá até ele. Ele não vai ir atrás de você, ele quer que a ovelha vá até ele, vai vir até mim. E ele diz assim: aí, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Porque nós podemos, irmão, muitas vezes ir atrás de algumas pessoas que vão nos rejeitar, vão nos tratar mal, mas o Senhor não. Se nós formos atrás dele, ele vai nos acolher, vai nos dar abrigo, vai nos suprir daquilo que nós necessitamos, mas nós precisamos ir atrás. Verso 38, pois desci do céu, e aí ele vai falar dele, desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Então que ele não perca nenhum daqueles que foi dado. Então se você foi dado ao Senhor, se você é uma ovelha do Senhor, o Senhor ele está cuidando de você, porque ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele não perca nenhuma das ovelhas. E ele continua aqui dizendo: mas os ressuscite no último dia. Então não importa o que a gente vai passar, mesmo que a gente passe daqui para a morte, mas a promessa do Senhor aqui no texto é clara, que ele vai ressuscitar no último dia. Todo aquele que for até o Senhor, ele não rejeita, e no último dia ele vai ressuscitar. Esse é o pastor, ele cuida, se preocupa e tem promessa para quem vai até ele. Então nós precisamos entender esses pontos. E aí eu quero concluir agora nessa noite, lembrando a você de que há um inimigo,
que quer roubar a sua vida, e não só a sua, mas da sua família também, né? E que você é uma ovelha que conhece e tem que buscar a conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra é que é o aprisco, a palavra é que vai te deixar seguro. Por quê? Porque vai fazer com que você não ande em lugares perigosos. Mas que há um pastor que ama, e que todo aquele que vai até ele, ele cuida, protege e tem promessa. E eu quero concluir com as palavras do Senhor, não são as minhas. Em João 10, verso 7, diz assim: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a própria porta. É Ele que vai nos conduzir até o Senhor. Por isso que Ele diz que Ele vai ressuscitar você no último dia, porque Ele é a porta, é o próprio Senhor, Ele é a porta, Ele é o caminho, não tem outro. Verso 8 diz assim: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas não ouviram, porque não conhecem a voz. Eu sou a porta, ele afirma de novo. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas e Jesus? E Jesus? No verso 10 ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O Senhor veio para que eu e você tenhamos vida, e tenhamos vida plena. Vida no conforto e na segurança da palavra, guardado, sem medo de errar. Não passará por nenhum